Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos de volta com mais um dia do Bíblia em um ano e hoje estaremos lendo juntos Gênesis capítulo 42, capítulo 43 e capítulo 44. Pegue a sua Bíblia, separe o seu lugarzinho e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 42. Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo, pois, Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra? E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas já mais um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis preso. E vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los junto em guarda 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que ficam de vossos irmãos presos na casa de vossa prisão, e vós ide, levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes dizendo: Não vulo, dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço, mas não ouviste, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles. Falou-lhe e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhe restituísse o seu dinheiro a cada um no seu saco e lhe desse comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, pois eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: Devolver o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhe aconteceu, dizendo: O varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos: Somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai, na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei a vosso irmão, e negociareis na terra.
E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco, e viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se te não tornar a trazer. Dai-me em minha mão, e te tornarei a trazer. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porque o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minha cãs com tristeza à sepultura. Gênesis capítulo 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Tornai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinha ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele varão particularmente nos perguntou por nós, e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: Envia um mancebo comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel seu pai: Pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao varão presente um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim e eu. Se for desfilhado ficarei. Os irmãos de José jantam com ele. E os varões tomaram aquele presente e tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim. E levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva estes varões à casa, e matarezes, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: Por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tomem por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-los em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe o presente, que estava na sua mão. Inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estava e disse: Vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se.
E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e ali chorou. Depois lavou seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: Pão de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios, que comia com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Gênesis capítulo 44. Astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche os sacos destes varões de mantimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vindo a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os lhes dirá: Por que pagaste mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor? E em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizeste. E alcançou-os, e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca do nosso saco, se tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro. Aquele dos teus servos em quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele em quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando no maior, e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram seus vestidos, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele na terra. E disse-lhes José: Que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? A humilde súplica de Judá. Então disse Judá: Que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tende vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: Aquele moço não poderá deixar seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo meu pai, contando-lhes as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Tornai e comprai-nos um pouco de alimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos. Pois não poderemos ver a face do varão se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim. E eu disse: Certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tiraste a este da minha face, e lhe acontecer algum de desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está,
morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não te tornar a trazer, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá sobre o meu pai? Ebenezer, louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui lendo a palavra de nosso Deus. E eu espero você aqui amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Que Deus abençoe a sua casa.